A gente vai conversar hoje sobre o assunto que está na boca do povo no momento e no coração de muitos. Porque quando a gente vê uma atrocidade acontecendo com alguém, mesmo que a gente não conheça, a gente sofre, né? Eu, por exemplo, fiquei chocada com a morte do Henrique Silva Chagas, um rapaz tão bonito, alegre, com brilho no olhar, 27 anos, em São Paulo, decorrente de complicações geradas por um peeling de fenol. E aí, com essa história dele, todo mundo quer entender melhor o que é esse peeling de fenol, por que aconteceu essa tragédia, a polícia está investigando o caso, já vimos entrevistas com quem fez, como é que foi o socorro, enfim. Mas tudo que tem que acontecer está acontecendo lá na justiça, em segredo de justiça, etc. Hoje a gente vai entender o que é esse peeling de fenol, quem pode fazer, como deve ser feito e vamos conversar um pouquinho sobre quem é que pode e deve cuidar da saúde da nossa pele, né? Eu tô aqui com uma médica maravilhosa, dermatologista, a doutora Renata Castilho. Seja bem-vinda, muito bom te receber. Obrigada. Vamos sentar, vou sentar aqui de volta para a gente tentar entender aí um pouquinho como é que funciona esse peeling de fenol. Que caso triste, né? Triste, triste. Foi uma comoção nacional, né? E não é por menos, porque realmente é um caso que a gente fica assim... Enfim, nós médicos estamos horrorizados com isso. E é muito importante explicar para a população, né, que não é para ser sempre assim, que na verdade isso, ao meu ver, não foi uma fatalidade. Então existem uma série de coisas que a gente faz para evitar esse tipo de situação, né? Hoje eu vi um post de um dermatologista querido, inclusive, que volta e meia vem ao programa. Ele escreveu dizendo: nós médicos, dermatologistas, estamos em luto. Isso. Né? Porque não só pela morte desse rapaz, mas porque a gente tem visto uma banalização nesse cuidado que é muito séria, né? Exatamente. A gente está falando muito sobre isso, sobre a banalização dos cuidados estéticos, da estética de uma forma geral. Então, quando isso aconteceu, eu até falei, olha, não é ser pessimista, mas a gente esperava que mais dia ou menos dia isso ia acabar acontecendo, porque assim, nós médicos sabemos dos riscos que esse peeling envolve, né? Então, existe uma série de critérios para a gente fazer e quando é feito por um profissional que não conhece esses riscos, isso ia acabar acontecendo inevitavelmente uma hora ou outra. Que triste. Sim. Eu tô vendo que você trouxe aí um protótipo de como é que é a nossa pele, né? Exatamente. Eu achei importante mostrar, porque assim, no caso em questão, por exemplo, a gente viu lá que antes da aplicação do fenol foi realizado algumas escoriações. Quer ver? Então, antes de você explicar aqui, eu vou mostrar essas imagens. Vamos já ver. Que a doutora Renata Castilho falou sobre essas escoriações. Então, vou pedir para a produção soltar aqui. Vamos lá. Aí tá o rapaz antes do procedimento, né? Ali ele tá com os arranhões no rosto. Isso, Isso foi feito propositadamente? Foi feito, pelo que eu acompanhei, foi realizado antes da aplicação do peeling. Tá, aí faz esses arranhões, aplica o peeling. Uhum. Ok, Acho que então foi isso vamos que ela voltar fez. para cá. Tá, aí fez isso, fez as escoriações e aplicou. Essas escoriações, elas acontecem em que parte aqui da pele a gente consegue ver direitinho? Perfeito. Eu achei muito importante trazer isso para mostrar, porque essa técnica de escoriação para um peeling de fenol, ela não é necessária, né? A gente às vezes vê algumas pessoas falando, um peeling de fenol superficial, um peeling de fenol mais tranquilo. Na verdade, não existe peeling de fenol superficial, tá? Quando a gente fala em peeling de fenol, a gente já está falando de um peeling profundo. Então, nesse caso, não havia necessidade de realizar uma escoriação para aumentar a permeação. O peeling de fenol, quando a gente fala em peeling de fenol, a gente está falando de um peeling que vai ultrapassar a camada córnea, a camada epidérmica, que seria a primeira camada da pele. Então, ele é um peeling que já vai automaticamente chegar na terceira camada da pele. Ele já vai entrar aqui, onde está vendo que está cheio de vasinho, todo vascularizado. Por isso que a gente fala em absorção sistêmica, em toxicidade, porque a gente pensa que está passando na pele e está ficando ali, mas não é. Então, todo peeling de fenol, por si só, ele já vai penetrar as 3 camadas e vai chegar na derme, que a gente chama de derme reticular, que é uma parte mais profunda da derme. Então, não existe. Então, não teria necessidade de realizar essas escoriações, que eu imagino que ela fez para aumentar a permeação
Existem técnicas na dermatologia que a gente às vezes faz alguns furinhos para aumentar a permeação de algumas substâncias, mas no caso do fenol isso não teria necessidade porque por si só ele já é um peeling profundo, tá? Perfeito. A gente está vendo aqui uma senhora que virou uma menina, né? Isso. Que fez o peeling de fenol. É sua Olha que paciente, ótimo. doutora? Não, eu acho que pegaram da internet, imagino, Tá. né? Aí olha lá como é que é. O antes, aí essa parte que tá bem escura, né? Machucada assim, depois de quanto tempo fica já assim? Então, nos primeiros dias ele já começa a ficar assim. Isso provavelmente ficou com esse aspecto seco por uma aplicação de uma máscara que a gente coloca depois. Porque, na verdade, o peeling de fenol, se você não aplica essa máscara, ele é exudativo, então ele não fica seco, ele fica soltando mesmo. Então ele fica com um aspecto molhado, algumas pessoas confundem com pus, mas é uma fibrina. E aí muitas vezes para o paciente não ficar com aquele aspecto, a gente pode aplicar uma máscara que fica com esse aspecto seco e aí depois de uns 10, 15 dias fica com esse aspecto mais eritematoso, avermelhado e aí depois vem uma pele novinha e jovem como a gente vê ali no final. Impressionante, né? Eu acho que todo mundo gostaria de sair de uma pele que já tem várias marcas para uma pele lisinha. Agora, passar pelo processo não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Independente de dar certo ou não, de fazer com um profissional especialista para fazer esse procedimento, é um procedimento doloroso, né? É um procedimento doloroso, é um procedimento arriscado, então não tem riscos apenas sistêmicos, né? Como a gente viu, a gente tem que conversar sobre as possíveis complicações, inclusive estéticas. Então não são todos os pacientes que podem fazer, a gente faz em pacientes um pouco mais claros, pacientes mais morenos podem manchar. Tem risco de ficar hipopigmentado, que é a pele um pouquinho mais clara, hiperpigmentado, a pele mais escura, ou então ficar algum tipo de cicatriz, né? E para fazer, primeiro que não pode qualquer pessoa fazer, né? Então, antes de fazer, tem que fazer uma série de exames, né? Tem que ver como que está a função renal desse paciente, função hepática. Eu gosto de solicitar teste de esforço, para ver se realmente o paciente estaria apto, né? Se o coração, se está tudo ok ali para fazer o procedimento. Então, assim, é um procedimento maravilhoso, mas tem uma série de cuidados que a gente tem que seguir. Perfeito. No caso do rapaz que faleceu, muita gente fala assim que por conta das escoriações, esse fenol, ele foi rapidamente para a corrente sanguínea. Isso pode ser, essa é uma hipótese? Com certeza a escoriação aumentou a permeação, porém o fenol ele vai mesmo para a corrente sanguínea. Então, como eu mostrei aqui para vocês, como ele passa por todas as primeiras camadas e já aprofunda, isso vai acontecer. O que a gente pode fazer, o que na verdade é a técnica correta para que isso não aconteça, é primeira coisa, quando você for fazer uma área maior, você divide o rosto em algumas partes, porque em torno de 15 a 20 minutos isso já foi excretado via renal, né? Então ele tem metabolização hepática, depois de 15 a 20 minutos já conseguiu eliminar. Então se for fazer, por exemplo, um rosto inteiro, né, que a gente chama, a gente divide em 6 partes, faz numa partezinha, o paciente fica hidratando, hidratação endovenosa mesmo, espera em torno de 15 a 20 minutos, aí que vai para outra parte, espera mais 15, 20 minutos, aí que vai para outra parte, para ele ir eliminando e não ter esses possíveis efeitos tóxicos do fenol. Agora você vê, né, que loucura. A gente, de repente, começou a ficar tão flexível para qualquer tipo de cuidado, com qualquer profissional. Exato. Que a gente nem mais estuda. Eu me lembro que antes, quando a gente ia pensar numa cirurgia, a gente não tinha essa facilidade que tem hoje, que é a internet, mas a gente buscava, queria saber, procurava o médico, ia na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Sociedade de Dermatologia. De repente, hoje, as pessoas se intitulam doutor, fazem um curso ou nem fazem o tal do curso. Então, isso assim, é uma pena, né? Porque quando a gente vê muitas pessoas ficando com medo, na verdade. E claro, é o que eu falo, né? Complicações podem acontecer com qualquer um, podem sim acontecer com o médico, mas você tem que estar ciente de que você seguiu todos os protocolos, né? Claro que existem fatalidades, mas no caso desse, não foi seguido nenhum protocolo, né? Não foi seguido nada, nem exames foram solicitados. Então, assim, a gente precisa parar, né? É muito importante as pessoas se cuidarem, buscar, sim, estar melhor, mas a gente precisa saber se aquilo é para o paciente, se ele teria condições e se o profissional está apto para realizar um procedimento tão importante desse. Quem está apto para realizar o procedimento de fenol?
Olha, assim, hoje a gente fala muito que o ideal seria ser um médico, né? Não necessariamente cirurgião plástico ou dermatologista, mas um médico que fez um curso de fenol. Por quê? A gente faz curso desde o primeiro ano de faculdade de suporte avançado de vida, suporte básico de vida. Então, quem que trataria uma parada cardíaca eventualmente, né? Um médico. Então, de preferência, né? Na verdade, eu estou puxando a sardinha, mas fazer com um médico que entenda de pele, que saiba lidar com as possíveis complicações. É a sua saúde, né? Eu penso dessa forma. Então, quando eu vejo muitos profissionais, às vezes, falando, faz um peeling de fenol superficial, isso não existe, né? Então, aí já começa um erro, não existe. A gente pode, sim, variar as concentrações de fenol, mas, de qualquer forma, ele vai ter uma penetração mais profunda, né? Então, mesmo nas concentrações menores, que a gente começa com uma concentração de 0,2 e a gente consegue ir até 1,6, só para ter uma ideia, de 0,2 a 1,6. A 1,6. Mesmo nessas concentrações menores, a gente está falando de um peeling mais profundo. De toda forma, então, tem que ser feito com seriedade, com um profissional que tenha especialidade nesse assunto. Exatamente. Com referência, exatamente. Né? Agora, hoje a gente está falando muito de peeling de fenol, mas a gente sabe que existem vários procedimentos Sim. e alguns que também são arriscados, feitos por aí de qualquer forma, em qualquer lugar. Né? Isso. Tem que a gente precisa ficar atento, doutora, hoje em dia? Olha, eu acho que a primeira coisa é saber sobre os riscos desse procedimento, né? Quando você for fazer uma consulta, quando você for buscar, sei lá, qualquer tipo de tratamento, quero tratar uma flacidez de pele, uma ruga, uma gordura localizada. Doutor, quais são os riscos, né? E contar, se ele não te perguntou, geralmente ele vai perguntar, se ele não perguntou todo o seu histórico de saúde, você conta para ele, medicações em uso. Então, mais uma vez, pegando como exemplo o fenol, existem vários medicamentos que podem predispor mais a algum problema cardíaco, né? Então, medicamentos, por exemplo, para convulsão, alguns antidepressivos, medicamentos para pressão. Então, tem alguns medicamentos que podem piorar esse quadro. Então, a primeira coisa é entender sobre os riscos. Eu acho que hoje a gente tem acesso à informação, então a gente tem que buscar, né? Tá. Esses procedimentos um pouco mais invasivos, que a gente chama de invasivo aquilo que tem uma agulha, né, como os preenchimentos, que hoje a gente sabe que podem ser feitos por vários profissionais e não só por médicos, eles também oferecem um risco, né? Porque Sim. o nosso rosto, aqui você trouxe um pedacinho da pele, mas o nosso rosto, é um recorte. Ele é bem vascularizado, tem vários nervinhos também, né? Exatamente. Todo procedimento, né? Na verdade, procedimentos com tecnologias também, né? Então, eu já tratei algumas complicações de outros profissionais utilizando tecnologias que muitas vezes nem chegam. Laser, você diz? Laser, Luz pulsada, luz etc? pulsada, que causaram queimadura, né? Então, assim, tem que ter um certo cuidado, né? Não é porque não é invasivo, não vai furar, que não tem risco. Então, mesmo um laser, que muitas vezes a gente fala, é uma coisa simples, né? Eu não sei se você acompanhou recentemente um caso de um melanoma, que é um câncer de pele bem agressivo que foi disseminado também. Isso eu fiquei assim muito, muito triste, porque, né, a moça procurou para tratar uma manchinha de pele. Então, quem que sabia que era um câncer de pele? Né? Aí foi feito um procedimento de agulhamento que, em tese, as pessoas pensam que é simples. E aí teve implantação de células tumorais, né, ali que disseminou, e então ficou um câncer mais difícil de ser tratado, digamos assim. Então, muitas vezes a gente pensa que é simples, a gente pensa que é uma manchinha, mas não é, né? A gente pensa que botox, por exemplo, é um procedimento simples, não é, porque quando você vai fazer com o médico, a gente já avalia a tua pele como um todo, já avalia teu histórico de saúde. Então, tem que ter esses cuidados. Eu acho que a beleza não pode estar acima da saúde. Aí a gente vê também, né, umas tristezas na rede social. Se colocar aí um hashtag, você vai ver muito nariz necrosado. A pessoa foi fazer que eles falam que é uma, como é que chama? Rinomodelação. A rinomodelação, e aí perde o nariz, boca também. Porque isso tudo também pode acontecer, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, o rosto é extremamente vascularizado, tem regiões mais nobres, então existem complicações que, claro, é o que eu falo, pode acontecer com o médico também, mas se você identifica rapidamente e trata rapidamente, né, isso passa de forma tranquila. E se não for identificado, pode sim levar a casos de necrose, né? E também a própria indicação, né, Claudete? Eu acho que quando você passa por um profissional que vai indicar, muitas vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que querem fazer rinomodelação, que é um caso cirúrgico,
né? Então a gente tem que saber o limite ali de um procedimento que dá para fazer em consultório, né? E um tratamento que muitas vezes você precisa de uma cirurgia. Às vezes o profissional quer indicar, né? E não é o caso. Então isso eu acho que é muito importante. Perfeito. Teremos perguntas, meninas, perguntas e respostas. Então, ó, você que está aí assistindo, às vezes você tá com o pezinho lá para fazer algum procedimento e tá, uau, tô vendo agora essa entrevista, acho que eu preciso saber um pouco mais. Manda sua questão, tira sua dúvida. Eu quero perguntar sobre um outro assunto, mas também ligado à dermatologia, fique à vontade. A gente hoje tem o privilégio de ter uma excelente dermatologista pronta para nos ajudar, tá? Então não vai ser por falta de informação. Eu não quero mais você desinformada, quero você cuidando da melhor forma da sua saúde. Então pode mandar a pergunta, porque eu volto aqui daqui a uns 3 minutinhos, Combinado. tá bom? E a gente vai ouvir a respostarmos o papo sobre o que é que a gente deve fazer, o que não deve fazer, quais são os riscos, quais são os erros e acertos. A Karina quer saber o seguinte: existe outro procedimento com menos risco e um pós mais leve que tem o mesmo resultado do peeling de fenol? Sim, na verdade tem vários procedimentos que a gente pode fazer, né? A grande questão na escolha do fenol é que a gente consegue um resultado maravilhoso em uma única aplicação, né? Mas hoje a gente tem muitos recursos para tratar, que a gente teria que fazer uma associação de algumas coisas. Então associar, por exemplo, colágeno com uma tecnologia, mas a gente consegue sim fazer um efeito de rejuvenescimento. Pode ser que não tenha um efeito idêntico ao fenol, o fenol realmente tem um resultado insuperável, mas hoje a gente tem muito recurso, então a gente consegue assim um resultado de rejuvenescimento aí de 10, 15 anos com outros tratamentos que não seja o fenol. Eu fico imaginando que agora ninguém mais queira fazer o peeling de fenol, né? Deve estar todo mundo apavorado. Sim. Mas ele, de fato, é muito arriscado? Então, seguindo os protocolos, Claudete, assim, não tem problema, né? Ela me chamou de Claudete. Eu vou mandar um beijo pra Claudete Troiano, mas eu sou só Me Cláudia. perdoa, me perdoa. Mas eu lembrei de mandar um beijo pra ela, que é uma querida, não tem problema Desculpe. Seguindo os protocolos, na verdade, não tem grandes problemas, né? A questão é que você tem que saber o histórico desse paciente. Então, saber se ele realmente está em condições, né? Avaliar ali, como eu falei, a função renal, função hepática. Estando tudo bem e seguindo os protocolos, né, você minimiza essas chances e praticamente não tem risco, não. Você continua fazendo? Sim, sim. Né? Inclusive, eu tenho pacientes que me mandaram depois, falaram, doutora, eu não sei, eu tô com medo. Eu falo assim, então, eu tô esperando os seus exames. Será que ela pediu? Né? Aí hoje mesmo ela soltou lá falando, mas eu não ia pedir exame porque eu não sou médica. Então, assim, né, não é médica para fazer, mas para pedir exame, mas para fazer. Então, assim, gente, tem risco, mas é o que eu falo, né? Isso pode ser minimizado seguindo todo o protocolo ali de segurança, né? Perfeito. A Rita está dizendo assim: costumo ter muitas acnes no período menstrual. Não tem gel nem secativo que melhore. Por gentileza, teria alguma sugestão para diminuir? Sim, então, a acne, na verdade, quando a gente fala em acne, é uma condição multifatorial, né? Então, provavelmente ali, como o dela é no período menstrual, tem uma questão hormonal muito importante, mas a gente precisaria avaliar se tem um quadro inflamatório mais importante, então precisa entrar com um antibiótico, né? Ou se realmente é uma pele extremamente oleosa, aí precisaria entrar com um cuidado diário ali, algumas sugestões, por exemplo, à base de ácido glicólico, né? Ácido azelaico, então tem algumas coisas. Mas em alguns casos a gente precisa de outro tipo de medicação também. Mas a acne é multifatorial, tem questão alimentar, né? O estilo de vida, tudo isso interfere. Até as doenças provocadas pelos hormônios também podem afetar, né? Sim, sim. A gente fala hoje em acne da mulher madura, né? Então é aquela acne que se persiste ali mesmo após os 40 anos, que é uma acne que fica mais em terço inferior. Então tem muitos casos de acne aí. Olha que gente, essa pergunta, cabeluda, olha isso, que sério. Graças a Deus ele está perguntando, ó. Boa tarde, estava pensando em aplicar o fenol na minha esposa em casa mesmo, socorro. Vi alguns conteúdos na internet e achei fácil de fazer. Pois é, a moça lá também achou fácil. Porém, agora com essa notícia estou preocupado. Graças a Deus você está preocupado. Tomando todos os cuidados, posso fazer em casa ou não? Bom, primeiro que assim, não tem como tomar todos os cuidados, porque você não tem como monitorar a sua esposa em casa, você não tem como solicitar os exames, né? Então, não tem como. É isso que acontece, as pessoas vêm aplicando e acham que é uma coisa simples, que fala, é aplicar, então não é complicado.
O complicado é entender toda a fisiologia e tudo que isso envolve. Inclusive, a técnica para aplicar também é uma técnica que não é tão simples quanto parece. Então, claro que não pode, né? Não pode, de jeito nenhum, gente. Coisa séria. O peeling de fenol tem que ser feito no centro cirúrgico? Então, na verdade, não precisa obrigatoriamente ser feito em centro cirúrgico, mas se for fazer uma área maior, tem que ser monitorado. Então, se o médico for fazer, o paciente tem que estar monitorado, porque você tem que avaliar a atividade cardíaca desse paciente. Como ele é cardiotóxico, você tem que avaliar se o coração está mudando, então se está dando algum tipo de arritmia, se está aumentando o intervalo de repolarização. Se você vê que está aumentando, para o procedimento, o paciente tem que estar hidratando. Então, assim, tem todo um critério aí para fazer. Coisa séria, gente. Ó, estou para fazer alguns procedimentos, mas ainda não consegui me decidir em qual clínica. Tem alguma dica para saber que o local é de confiança? Como escolher a melhor clínica? Então, a primeira coisa é saber se esse profissional te investigou, né, da cabeça aos pés, se solicitou todos os exames laboratoriais, função renal, hepática, eletrocardiograma, né? Se for fazer no rosto todo, precisa estar monitorado, né? Pequenas áreas, como eu disse, se for fazer só pálpebra, não necessariamente precisa estar monitorado, mas tem que saber todo o histórico do paciente. Se isso não foi investigado, já desconfie, já repense, porque aí provavelmente o profissional não está tomando todos os cuidados. Perfeito. A Maria Onilda diz assim, boa tarde, quero saber se uma cirurgia ou botox para bigode chinês e marcas abaixo da boca é muito perigoso. Qual profissional de saúde que deve fazer esses dois procedimentos? Bom, se for cirurgia, é o cirurgião plástico, né? Se forem os procedimentos, a gente faz com dermatologista, então não tem grandes riscos, né? Os procedimentos, na verdade, a toxina botulínica, ela trata mais rugas de expressão, né? Então, mais aquela ruguinha do bravo, ela melhora um pouco o contorno se for aplicada no pescoço, mas normalmente o sulco a gente faz com colágeno, fios de tração, tem um resultado bem legal. Precisaria avaliar, mas se for feito com um profissional adequado, é um procedimento bem tranquilo, dá para fazer sim. Legal. Obrigada pela sua pergunta, Maria Onilda. Próxima pergunta é do Marcos Oliveira. Quais são os peelings menos invasivos? Adorei essa pergunta, ótimo, porque assim, quando a gente fala em peeling, a gente divide os peelings em superficiais, médios e profundos. Então, falou em fenol, a gente já sabe que é um peeling profundo, expliquei aqui para vocês que já vai pegar as camadas mais profundas da pele. Depende do caso. Então, por exemplo, quero melhorar a qualidade da pele, viço, glow. O peeling superficial já vai trazer isso, né? Então, os peelings de alfa-hidroxiácidos, por exemplo, peeling de ácido glicólico, né? Esses peelings já conseguem um resultado bem legal. Para uma ruguinha mais importante ali, tem os peelings médios. Então, normalmente, os peelings que a gente utiliza ácido tricloroacético, que é o ATA, numa concentração de mais ou menos 50%. E aí, dependendo do caso, a gente pode associar o ATA com outras substâncias. Então, ATA com glicólico ou ATA com alguma coisa para permear mais. São os peelings médios. E aí, os peelings mais profundos, por exemplo, o fenol, que são os peelings que já tratam cicatrizes de acne mais importantes ou rugas que são mais difíceis de serem tratadas. Mas existe uma gama de peelings aí para a gente escolher para melhorar a qualidade da pele. E peeling deve ser feito no consultório do dermatologista ou do profissional? Sempre, sempre. Eu tenho uma paciente que é muito engraçada, que ela fala assim para mim, doutora, me dá um pouquinho de peeling para eu levar para casa, né? Aí não é peeling, gente. A gente tem algumas substâncias que estimulam a renovação celular, né? A própria família de retinol são substâncias que fazem uma renovação celular, mas não é peeling. O peeling é aquele procedimento que você faz ali no consultório, que o médico vai observar e que aí você pode ir para casa com ele ou que você retira ali, mas que tem que ter essa observação do profissional. Então, por que tem que ser? Porque assim, dá vontade mesmo de pedir um pouquinho de peeling pro profissional pra gente passar, porque a sensação que nós leigos temos é que você deita ali, passa uma coisa, pronto, vai ficar amareladinha, vai embora pra casa, lava o rosto depois de 4, 5 horas, né? Isso. E pronto, depois 2, 3 dias você tá descamando e a pele ficou linda. Tem todo um critério, porque pensa assim, o peeling está renovando a tua pele. Se você não passa uma substância de forma para deixar a pele homogênea, para desengordurar, então tem substâncias específicas. O paciente não pensa que vai lavar o rosto com sabonete e vai ter deixando a pele uniforme, não vai. Então corre o risco de não ficar uniforme. Então tem uma técnica para, ao passar, a pele ficar absolutamente homogênea para que a descamação seja o mais homogênea possível. Então tem toda uma técnica fora outras coisas, toxicidade, né? Observar se não está aumentando a frequência cardíaca. Mas todos os peelings têm esse risco da toxicidade? Não, alguns não, mas de toxicidade cardíaca não, mas de intoxicação geral sim.
Então é importante... Toxicidade cardíaca é só o de fenol. O fenol, ele tem ação direta ali no miocárdio, então tem que observar. Tanto que se o paciente tem algumas complicações, não pode ser feito, né? Então isso é muito importante. Então, nada de pedir peeling pro médico, porque ele não vai dar. Pronto, já entendi. Não, o peeling é maravilhoso, mas É pra fazer no consultório do médico. No consultório. É uma das técnicas mais antigas, né, da dermatologia. A própria técnica do fenol é uma técnica de 62. Uau! Né? É muito antigo. E só hoje em dia que fala-se tanto, né? Na verdade, ele sempre existiu e aí recentemente veio à tona com fórmulas mais modernas, que a gente associa o óleo de cróton para dar profundidade ali para o peeling, mas é um dos tratamentos mais antigos da dermatologia. Muito bom. Doutora Renata Castilho, ela tá no DRA Renata.Castilho. Eu, como apresentadora jornalista, confesso que fico tão aliviada quando eu vou falar um doutora para uma médica, porque para mim é assim. Hoje em dia, esse negócio de todo mundo que faz uma coisa ali, um curso, ou nem faz, ou bota um jaleco, vira doutora, isso me dá um desconforto, vou ser bem franca. Gente, vamos ter coerência, né? De verdade. Médico é médico. Quantos anos você estudou? Muitos. No mínimo 8. No mínimo. Fora que tem que estudar o resto da vida. Tem a faculdade, aí tem a pós-graduação, aí tem os cursos que não param nunca, os congressos. A medicina, ela é em constante evolução. Não é uma ciência estática. Exato. Né? Tem que estudar o tempo todo. Então, doutora Renata Castilho, tá lá no DRA Renata.Castilho. E se você quiser marcar uma consulta, 11 33 41 8441. 11 33 41 8441. Muito obrigada. Eu te agradeço. E até a próxima. Um beijo. Até. Obrigada.